Para continuar nessa pauta de orçamento, a consultoria da Câmara, consultoria de orçamento da Câmara, elaborou um raio-x e uma nota técnica sobre o projeto de lei orçamentária anual. Sobre esse assunto, eu converso agora com Paulo Bijos, que é consultor de orçamento da Câmara dos Deputados. Ele vai esmiuçar para a gente essa questão do orçamento, que é sempre tão complexa. Boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Direto da Câmara. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês para abordar um tema tão relevante para todos, que é o orçamento público. A gente estava querendo já começar a entrevista, Sandra, mostrando o raio-x. Isso aqui é o raio-x que é elaborado pela consultoria de orçamento da Câmara. A gente olhando assim não entende muita coisa, mas o Paulo aqui entende muito e vai explicar para a gente. Esse raio-x que a gente está mostrando agora para o nosso telespectador, como que o cidadão comum, aquela pessoa que está na casa dela, pode perceber ou entender o quanto que esse orçamento é importante para ela? Ótima questão, Fernanda. Esse foi realmente o objetivo desta publicação, né? Simplificar e comunicar melhor o que consta de mais relevante no orçamento público, na proposta orçamentária apresentada ao Parlamento pelo Executivo, agora em 31 de agosto para 2025. Então, este é o orçamento federal, estritamente da União, que vai valer de 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro do mesmo ano. Como o documento é muito complexo, muito extenso, nós buscamos reunir as principais informações em apenas 4 páginas, para que tivessem todos a oportunidade de enxergar com mais clareza, de uma maneira mais simplificada, os grandes números do orçamento. Então, por exemplo, nós temos o fato de que o projeto foi apresentado com uma proposta de despesa a ser autorizada da ordem de 5,9 trilhões de reais. Mas como esse número se decompõe? Dentro desse agregado, nós temos 3 orçamentos: o orçamento fiscal, depois o da Seguridade Social para despesas com saúde, previdência e assistência e, por fim, o orçamento das estatais. Esse orçamento deve respeitar o novo arcabouço fiscal, deve cumprir uma meta de déficit zero e assim por diante. Então, aqui estão reunidas essas principais informações, né? E, Paulo, está previsto, porque assim, a grande questão do momento também são as emendas parlamentares. Está previsto nesse projeto o repasse das emendas parlamentares, o repasse desse valor? Sim, atendendo a um comando constitucional, o PELOA, né, o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2025, já reserva 39 bilhões para que os parlamentares possam apresentar tanto as suas emendas individuais, previstas aqui na ordem de 25 bilhões, e mais cerca de 14 bilhões para as emendas de bancadas estaduais, né? Então, esses valores já estão devidamente contemplados para que haja, então, a possibilidade de efetivação dessas emendas. Tem um prazo para isso ser votado, né? A gente estava comentando, até 31 de dezembro, o projeto tem que estar aprovado para começar a valer no ano que vem. Agora há pouco o Cid entrou da nossa redação falando que a própria pauta do plenário está muito apertada, porque a gente vem de um primeiro turno de eleições municipais, estamos quase no segundo turno, e aí quando os parlamentares voltarem, vão ter muito a debater, inclusive regulamentação da reforma tributária. Vai dar tempo? Sim, de fato, em anos eleitorais, os prazos tendem a ser mais exíguos para apreciação e votação da proposta orçamentária, né? Mas, de toda sorte, nós temos no Brasil um mecanismo previsto na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, se porventura o orçamento não for aprovado em tempo hábil, há uma autorização para execução de parcela do orçamento, são chamados duodécimos, né? 1/12 a cada mês, até que seja definitivamente aprovada a proposta. Então o governo não vai ficar sem dinheiro, né, para fazer as suas obrigações? Não seria necessariamente, temos que ver o que vai acontecer com esse calendário, mas na hipótese de isso ocorrer, há um dinheiro já disponível para execução, mas não na integralidade do originalmente previsto no projeto.
Paulo Bijos, consultor orçamentário da Câmara dos Deputados, muito obrigada pelas suas explicações aqui no Direto da Câmara. Eu que agradeço, ficamos sempre à disposição de vocês. Obrigado.